Então, gente, mais uma vez, boa noite. Meu nome é Mariane Coelho. Eu vou falar a terceira aula, né? Teorias Cognitivas e Aprendizagem, do curso Formação de Professores para Criação e Uso Didático de Videoaulas. A aula hoje realmente ela é mais curta, né? Mais objetiva. Pelo menos foi o que eu tentei. Então, vamos começar. A apresentação. Meu nome é Mariane dos Santos Coelho. Eu estou cursando o terceiro semestre de Pedagogia na Universidade Federal do Ceará. Eu sou voluntária do LabPan CD Maker. Antes de começar, gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá cortando? Tá tudo certo? Ok, obrigada. Então vamos lá. O objetivo de hoje é explicar como as teorias cognitivas da aprendizagem podem influenciar positivamente na aprendizagem, tornando-a mais dinâmica, inovadora e acessível, e mostrar como coisas simples do cotidiano influenciam no nosso aprendizado, como cores, forma de falar e etc. O conteúdo da teoria cognitiva da aprendizagem, a gente vai focar na teoria cognitiva da aprendizagem multimídia, que foi proposta por Richard Meyer, por causa do tema do nosso curso. Mas, para chegar nela, a gente vai abordar vários outros temas, como a teoria da aprendizagem significativa, que é a TAS, behaviorismo, teoria cognitiva, prazer, Richard Meyer, que é o autor da teoria cognitiva da aprendizagem multimídia, teoria da carga cognitiva e sua ligação com a teoria cognitiva da aprendizagem multimídia, e o último, que é a aprendizagem e seus princípios. Bom, antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês colocar os questionamentos no chat ou no fórum, para a gente deixar para o final. E eu vou tentar responder o máximo que eu puder. Os que eu não tiver certeza, coloquem no fórum, que aí eu vou pesquisar e vou responder, porque eu também não quero correr o risco de responder alguma coisa errada, né? Então é isso, vamos começar. Tá. O conceito de aprendizagem significativa, ele foi proposto por David Ausubel, um psicólogo da educação estadunidense, e ele foi enriquecido por Novak e Goin. Bob Goin, ele foi professor de uma universidade dos Estados Unidos, atualmente ele é aposentado, e Joseph Novak também foi professor de biologia em várias universidades dos Estados Unidos. Aí eu deixei a fotinha de cada um deles, para que vocês tenham pelo menos um conhecimento prévio, né? E Ausubel, ele tinha uma visão negativa da escola. E quando a gente entende essa visão negativa que o autor tinha da escola, a gente compreende por que eles tentaram facilitar nesse processo de aprendizagem. Mas, seguindo com a teoria, essa teoria ela vai integrar pensamentos, sentimentos e ação, buscando construir um conhecimento que vai gerar o desenvolvimento. Então, nessa teoria, a gente vai dividir as atividades em atividades significativas e atividades mecânicas. As atividades significativas, elas são aquelas que a gente encontra certa familiaridade. Então, o conteúdo que a gente vai aprender, ele encontra conexão a algo que já aprendemos anteriormente. Já atividades mecânicas, elas são aquelas que a gente aprende, mas por não ter familiaridade ou conexão nenhuma, o nosso cérebro acaba apagando, o que causa um esquecimento. Aqui eu gosto de falar um exemplo da festa. Vamos propor um cenário que a gente esteja indo para uma festa, e aí você chega naquela festa e você começa a procurar pessoas com que você tem uma familiaridade, com que você tem uma conexão. E aí, se você encontra alguém com que você possua familiaridade, com que você consiga conversar dos mesmos assuntos, ou algo do tipo, aquela festa vai ficar mais legal. Então, essa seria a aprendizagem significativa. Seguindo no mesmo cenário, suponhamos que nessa festa você não encontre ninguém que você conheça. Não encontre ninguém que você possa conversar sobre assuntos de interesse em comum, ou algo do tipo. Então, você vai se sentir meio deslocado. E aí você vai querer ir embora dali o mais rápido possível. Então, essa seria a atividade mecânica. Também tem aquilo que o nosso cérebro, quando a gente vai dormir, ele faz uma faxina, que ele deleta tudo que ele considera inútil, né, que não é importante. Então, essas atividades mecânicas, eventualmente, elas serão deletadas, apagadas. E aí, nessa teoria, ela não vai buscar apresentar um conceito já pronto para os alunos, mas ela vai tentar chegar nesse conceito junto com eles. E aí, com isso, fica nítido, porque o que a gente vai ensinar, eu digo como futura professora, né, e os professores que estão aqui presentes, o conteúdo que a gente vai ensinar, ele tem que ter alguma relação com a realidade que é vivida pelos alunos, com o conhecimento que os mesmos já possuem, né, a bagagem que eles trazem. Então, uma das soluções para criar essa conexão dos alunos com o que vai ser explicado seria conversar anteriormente do assunto, permitindo que haja um alinhamento melhor entre as percepções de cada um, às vezes tornar os exemplos mais acessíveis, a forma de falar mais parecida. Então, só para finalizar, eu encontrei uma frase de Ausubel, ela não está no slide, mas eu queria citar, que dá para a gente ter uma percepção muito boa da visão que o autor tinha. Ele diz assim: só vale a pena a aprendizagem para a criança quando ela consegue ampliar e reconfigurar aquilo que ela recebe.
Então, a gente vê que, para ele, em uma aprendizagem significativa, a criança vai conseguir ampliar e reconfigurar o conhecimento. E aí a gente já pode passar para o próximo tópico, que é o behaviorismo. O behaviorismo ele teve início em meados do século XX e ele engloba as teorias comportamentais, que se ramificou gerando dois temas principais, o behaviorismo metodológico e o behaviorismo radical. O behaviorismo metodológico... Com licença, Mariane. Fala um pouquinho mais devagar, porque aqui está dando eco na medida que você fala, daí está dando um eco, sabe? Só falar um pouquinho mais devagar para poder acompanhar, tá? Certo, certo. Tem essa péssima mania. Se você estiver falando rápido de novo, pode pedir aí que eu falo devagar de novo. Então vai. O behaviorismo metodológico ele foi proposto por John Watson em 1913, que buscava estudar os comportamentos reflexos. Aí a gente pode citar bocejos, espirros, coisas que a gente não tem controle, que é involuntário. E ele deixava de lado os pensamentos e as emoções. Sendo isso um dos aspectos que vai diferenciar do behaviorismo radical, de 1945, que buscava estudar os comportamentos operantes e os pensamentos e as emoções. O behaviorismo radical ele foi proposto por Frederick Skinner. Mas voltando a falar do behaviorismo metodológico, ele gerou o condicionamento reflexo, onde um estímulo gera uma resposta. O áudio no início da falar. Tá ruim o áudio, gente? Tá cortando um pouco. Talvez se você falar um pouco mais devagar, aí seja melhor de acompanhar. Eu vou colocar aqui o outro fone e eu vou ver se fica melhor. Melhorou? Sim, tá melhor. Então, eu vou voltar a falar do behaviorismo metodológico. Então, o behaviorismo metodológico, ele gerou um condicionamento reflexo, onde um estímulo vai gerar uma resposta. Já no behaviorismo radical, não vai ter estímulos, o que vai operar o organismo, que através de um comportamento vai acabar gerando uma consequência. Se essa consequência ela for boa, as chances do mesmo comportamento se repetir vão aumentar. Aqui eu posso dar o exemplo de uma piada, por exemplo. Quando você conta uma piada, se a resposta a essa piada, né, se as pessoas derem risada, acharem engraçado, se for boa, as chances de você repetir aquela piada aumentam. Já se a resposta for ruim, se a galera não dá risada, ninguém achar legal, você não vai querer ficar repetindo aquela piada, porque você vai perceber que ela não foi legal. Então, Skinner, né, do behaviorismo radical, ele não era contra o uso de reforçadores como créditos ou notas. Mas, na opinião dele, esses reforçadores artificiais, eles deviam ser substituídos aos poucos por reforçadores naturais, sempre valorizando a prática da autoavaliação. Já em relação ao castigo, Skinner ele era totalmente contra, porque ele achava que isso podia gerar um olhar negativo da criança para com a escola. E aí, Skinner ele propôs alguns princípios para um bom planejamento pedagógico. Sendo o primeiro o diagnóstico, diz que diagnosticar no sentido de avaliar os conhecimentos prévios dos alunos, para entender o que eles já sabem sobre os conteúdos que serão abordados e o que eles ainda precisam aprender. Segundo, objetivos. Ter objetivos de ensino-aprendizagem bem definidos e disponibilizar isso aos alunos, quais vão ser essas aprendizagens, que vai gerar uma expectativa e aumentar o foco. Gradualismo. É necessário planejar para que, ao começar a percorrer o caminho da aprendizagem, esse caminho comece por conteúdos mais simples, que vão indo aos poucos até chegar nos conteúdos mais difíceis. Avaliação processual. Manter as avaliações atualizadas frequentemente para que os alunos que ainda não aprenderam o conteúdo de um nível mais simples não passem para o mais difícil sem ter aprendido o necessário antes, né, o básico. Adequação dos materiais. Os materiais didáticos devem estar sendo sempre revisados e atualizados. Se for necessário, eles devem ser refeitos. Autoavaliação. Permitir sempre um lugar para autoavaliação, para que os alunos consigam analisar seus pontos fortes e fracos. Autogoverno. O aluno deve aprender a gerenciar o seu processo de aprendizagem. E aí a gente vai tentar entender, né, o que é a parte cognitiva, onde que a parte cognitiva vai entrar nessa história toda. E a ligação do behaviorismo com o cognitivo, né? Cadê a ligação? E aí a gente vai ter que falar de Edward Thomas, que é o último do behaviorismo que a gente vai falar hoje. Thomas, ele olhou para tudo que Skinner fez e ele falou, não, está faltando alguma coisa. E aí nessa época, que era por volta de 1960,
estava emergindo a psicologia cognitiva. Então ele pensou o seguinte: entre um estímulo e a resposta ao estímulo, tem a mente processando isso tudo. E aí ele incluiu a mente, né, o raciocínio o cognitivo, e criou o behaviorismo cognitivo, que acrescentou a cognição na lista de coisas que o behaviorismo já estudava. E aí então eu vou chegar às teorias cognitivas, que é o nosso próximo tópico. A teoria cognitiva, ela surgiu nos Estados Unidos entre os anos de 1950 e 1960. Mas ela surgiu com o intuito de criticar o comportamentalismo, que era o que a gente estava falando. Porque o comportamentalismo, ele sujeitava a aprendizagem ao comportamento do indivíduo que era obtido através dos estímulos. Então, essa resposta aos estímulos era o que estava definindo a aprendizagem. E aí eles não queriam isso. Então, a gente pode definir cognição como um conjunto de aptidões, né, no sentido de habilidades, mentais que são necessárias para a construção de conhecimento. Algumas dessas habilidades que a gente pode citar são raciocínio, linguagem, memória, abstração, enfim, e tudo isso tem início na infância e vai ter uma ligação direta com a aprendizagem. Então agora a gente vai falar um pouco mais sobre os teóricos cognitivistas. Eu separei só 3 e a gente vai falar bem brevemente sobre eles. O primeiro é Jean Piaget, que baseava o desenvolvimento cognitivo nas fases, né, os estágios de desenvolvimento da criança. E nesses estágios, a estrutura cognitiva ela vai sendo construída de uma forma sequencial. Então, a nova estrutura ela vai ser mais complicada do que a anterior. Então, aqui, a inteligência ela vai ser vista como um resultado do equilíbrio entre a assimilação e a acomodação. Então, ao atingir o equilíbrio, a criança ela vai ser capaz de concluir um estágio e, consequentemente, passar para outro. Henri Vallon. Henri Vallon ele entende o desenvolvimento cognitivo como um processo social e interacionista. O interacionista é que diz que o conhecimento é resultado de uma combinação entre fatores objetivos e subjetivos que vão fazer parte do cotidiano de cada pessoa. Então, para Vallon, o meio social e a linguagem vão assumir um papel indispensável. Vallon também dividiu o desenvolvimento em fases, mas ele procurava entendê-lo através da biologia, da vida social, afetiva e intelectual. Então, para ele, o desenvolvimento vai ocorrer por meio de uma construção progressiva, em que às vezes a afetividade vai predominar e às vezes a cognição vai predominar. E o último de hoje é Levi Vygotsky, que considerava que o desenvolvimento do indivíduo e o processo de aprendizagem vão ser resultado da interação com o meio, através de um processo sociohistórico que vai ser construído pela sociedade, né, no coletivo, e vai ser mediado pela cultura. Então, como consequência dessas trocas e interações, o cérebro vai conseguir criar novos conhecimentos, logo vai ficando mais evoluído. Então, assim, se faz necessário compreender como o sujeito interfere no processo de construção de conhecimento, aqui tanto no dele como no dos outros, por conta da interação com o meio, e que apesar de haver diferença nas teorias, eles procuravam entender como a aprendizagem ocorria e como a gente pode influenciar positivamente nesse processo. E é aí que vão entrar os recursos de multimídia, como forma de ajudar nesse processo. Percebam que eu disse ajudar e não substituir, porque tem muita gente que acha que essas tecnologias, elas vieram para substituir, e não. Quando elas são usadas corretamente, elas podem auxiliar nesse processo, ajudar no aprendizado da criança. E aí a gente pode entrar no tópico prazer Richard Meyer, que é o autor da teoria cognitiva da aprendizagem multimídia. A gente ainda não vai falar dessa teoria, mas é importante a gente citar o autor antes. Richard Meyer foi um psicólogo educacional nascido em 1947 nos Estados Unidos, e ele tem uma vasta quantidade de obras com relação à educação, à tecnologia, à cognição e aprendizagem. E aí eu deixei 3 obras dele como exemplo, mas a gente vai falar mais dessa primeira, que é a Aprendizagem Multimídia, é o livro dele. Ele foi publicado pela primeira vez em 9 de abril de 2001, e no livro o autor ele não vai ver os recursos de multimídia como um meio para trabalhar os conteúdos, não, mas ele vai ver como um material, e aqui o material é no sentido de instrumento. Então, ele vai ver como um material que vai englobar as palavras, tanto faladas como escritas, e as informações gráficas. Informações gráficas podem ser figuras, imagens, mapas, enfim. Tá falhando um pouquinho o áudio, viu? Um pouquinho mais devagar, por favor. A Dina está perguntando até se caiu. Não, não caiu, não. Então, eu vou de novo. Eu vou ir devagar mesmo, gente. Aí, se eu estiver muito devagar, vocês sabem. Eu acho que é... Então, gente, eu acho que é a internet de cada um. Bom, vocês estão me ouvindo agora? Eu posso continuar? Eu acho que é a internet de cada um, porque
Tá bom. Então, eu vou falar de novo Oi? Certo, tá bom. Então, no livro, gente, o autor ele não vai ver os recursos de multimídia como um meio para trabalhar os conteúdos, mas como um material, no sentido de instrumento. Tem alguém falando. Desculpa, eu não estou conseguindo entender. Gente, alguém está falando? Não, agora não. Tá bom, então vamos lá. No sentido de instrumento, que vai englobar as palavras, faladas ou escritas, e as informações gráficas, como figuras, imagens, mapas, enfim. Então, ele considera que os meios não vão possuir uma ação direta na aprendizagem. Então, ele não vai buscar os meios, ele vai desenvolver recursos para que o conteúdo a ser abordado possa ser aperfeiçoado. Esses recursos que vão facilitar nesse processo são justamente os recursos de multimídia. E aí a gente pode entrar no próximo tópico, que é a TCA para surgir TCAM. TCA é a teoria da carga cognitiva, de John Sweller. Diz que é impossível o ser humano conseguir assimilar mais informações do que a capacidade mental que ele possui. Então, ele vai buscar reduzir ao máximo os recursos mentais que são desnecessários, para que o foco esteja realmente na aprendizagem. Aí, aqui, como exemplo, eu deixei uma lousa com um ABC, seria só um exemplo mesmo do que a criança vai aprender no dia, e uma lousa com um ABC, mais um montão de recursos mentais que são desnecessários. E esses recursos vão distrair a criança, né? Podem tirar a atenção. Então, o ideal mesmo é que eles não estejam aqui, a não ser que eles participem do que a criança vai aprender, mas como não vai participar, então eles não deveriam estar aqui. E aí, seguindo os princípios da TCA, é possível preparar ambientes mais eficientes que vão contribuir para um melhor aprendizado. E aí é nessa busca por um ambiente cada vez mais preparado para ter um aprendizado eficiente que a TCA, que é a teoria da carga cognitiva, vai se unir ao uso dos materiais de hipermídia, sendo possível produzir materiais mais adequados que vão estimular o aprendizado, tornando mais autêntico, mais dinâmico e até adequado, considerando, né, a sociedade atual. Então aqui entra o uso correto de cores, de imagens, palavras. Eu coloquei aqui fotos de cores porque as cores elas costumam produzir alguma sensação na pessoa. Claro que tem a particularidade de cada um, os gostos, enfim, mas cores como amarelo e laranja, por exemplo, eles são cores que, por remeter à luz solar, por lembrar a luz do sol, eles produzem serotonina, podem ajudar na concentração. Já o azul e o verde, por exemplo, eles são usados na criatividade, para estimular a criatividade. Então, a gente percebe que até com coisas, com cores, que são detalhes, a gente pode influenciar positivamente nesse processo de aprendizagem. E aí, através da teoria cognitiva da aprendizagem multimídia, Meir vai defender que o princípio multimídia ele pode contribuir para uma aprendizagem mais profunda, quando há um bom planejamento. Então, aqui, gente, entram os jogos educativos, vídeos educativos, aplicativos, tem também os quiz, né? E eu coloquei aqui no canto inferior esquerdo um ABCD com animaizinhos, que é um jeito de ensinar para a criança as letras, mas levando para a realidade, né, do convívio que a criança tem. A criança geralmente tem animaizinhos de pelúcia, né? Então, colocar esses aprendizados, esses materiais didáticos na realidade da criança pode influenciar positivamente nesse processo de aprendizagem. E aí a gente vai falar já da teoria cognitiva da aprendizagem multimídia. Para ele vão haver duas formas de produzir esses recursos de multimídia, sendo o primeiro centrada na tecnologia e a segunda centrada nas aprendizes. Os aprendizes são os alunos. Na centrada na tecnologia, os alunos vão ter a necessidade de se adaptar às tecnologias. Já na centrada nos aprendizes, as tecnologias é que vão ter que se adaptar às necessidades dos alunos, visando sempre favorecer o processo de aprendizagem. E aí, Richard ele vai resumir a cognição humana em 2 pontos, do canal duplo e o canal cognitivo. Aqui eu vou falar, gente, só a definição desses dois, mas não se preocupem, porque mais para frente vai ter um esquema explicando direitinho desses canais. Então, o canal duplo, ele vai indicar a existência de 2 esquemas que processam as informações, que são o verbal auditivo e o visual pictórico. E o segundo, que é o da capacidade cognitiva, ele vai nos indicar que a quantidade de informações que passa por cada canal vai ser limitada.
Então, para ter um resultado positivo, né, um processamento cognitivo bom, aprender vai significar lembrar, e assim construir uma linha de raciocínio que o permita entender o conteúdo. E aí entender é ser capaz de explicar para outra pessoa, entender é ser capaz de dar exemplos, de solucionar problemas. Eu posso usar um exemplo aqui, uma pessoa, por exemplo, que aprende sobre motor de carro. E aí um dia o motor do carro dela deu problema. Se ela é capaz de solucionar aquele problema, de consertar o motor do carro, então ela teve uma aprendizagem boa. Se ela é capaz, nesse processo de consertar o motor do carro, se ela é capaz de potencializar o uso do motor do carro, o processo dela foi ótimo. Então ela aprendeu, ela teve um processamento cognitivo bom. Então, Meyer, ele diz que para que essa aprendizagem ela seja de multimídia, a interação com o conteúdo a ser explicado vai ter que passar por 5 processos, sendo eles o primeiro, onde selecionando as palavras relevantes vai obter um processamento de memória de trabalho visual. Aqui é mais a questão de adequar a linguagem, né? Verbal, quer dizer, errei. Processamento na memória de trabalho verbal, que é adequar a linguagem. Segundo, onde selecionando imagens consideradas importantes para o processamento de memória de trabalho visual. Aqui sim, escolher as imagens que vão auxiliar a criança a entender o conteúdo. Terceiro, organizar as palavras de forma razoável em um modelo mental verbal. O quarto, organizar imagens de forma razoável em um modelo mental visual. E o quinto, integrar as representações verbais e visuais entre si e entre o conhecimento prévio. E aí, segundo Meyer, a aprendizagem multimídia ela vai se dar por meio de animação e narração, que vão ser processadas em 3 memórias. A de sensorial, a de trabalho, que é a de curto prazo, e a de longo tempo. Então, dessa forma, as informações elas vão ser captadas pela memória sensorial, são olhos e ouvidos, e depois serão processadas e selecionadas no canal auditivo. Então, já na memória de curto prazo, vai haver uma organização entre essas palavras e imagens, que vão formar os modelos pictorial e verbal, ocorrendo no final a integração dessas informações, que com o conhecimento prévio vai construir uma memória de longo tempo. Aqui a gente vê novamente a importância do conhecimento prévio. E aqui foi o que eu falei. Tem alguém pedindo para participar, professor. Enfim, e aí o que eu falei do esqueminha, aqui a apresentação multimídia, que são as palavras sendo ouvidas, né, ou escritas, as imagens, são captadas pelos olhos, e selecionando isso. Era só um pouquinho, a professora Geni, ela quer falar. Não sei se ela está conseguindo. Aceita aí pelo computador, quero que aceite. Professor, eu não posso aceitar. O que eu tenho que aceitar? Eu estou tentando entrar pelo computador. Boa noite. Desculpa. Faz tempo que eu tento entrar pelo computador e diz que precisa alguém me aceitar e permitir. Eu só consigo pelo celular. Quer dizer, só estou conseguindo hoje pelo celular. Desculpe, mas eu estou conseguindo acompanhar, tá bom? Tá ótima a apresentação. Como é seu nome? Mariane. Ah, tá aqui. Mariane, obrigada. Conseguiu? Imagina. Não tem problema. No computador, não. Só no celular, Rogério. Talvez se a senhora sair e tentar entrar novamente, dê certo pelo computador, pelo link. Tá bom, Geni. Valeu. Então, gente, aqui são as palavras sendo ouvidas, né, ou escritas, as imagens que são captadas pelos olhos, selecionando elas vão gerar sons e imagens na memória de curto prazo, que vão ser organizadas, modelo verbal ou modelo pictórico, que vão ser integradas com o conhecimento prévio, que vão gerar a memória de longo prazo. Então, aqui a gente vai ver que, como as informações que estão na memória de longo prazo, elas vão interferir nas nossas percepções de mundo, na nossa forma de enxergar o mundo, consequentemente, nas nossas decisões. Eu acho que deu certo aí, né? Com a moça, Jenny. Bom, enfim. Aí, já entrando no último tópico, Meir propôs vários princípios da aprendizagem de multimídia. Eu separei os que eu considerei mais importantes, porque ele realmente colocou bastante. E em todos eles eu tentei colocar uma fotinha do lado, para ficar mais fácil de entender.
Então, no primeiro, a gente vê que é o princípio multimídia, que é melhor aprendizado quando a combinação de palavras e imagens. E aí eu coloquei, por exemplo, 4 letras e 4 corações. Princípio da proximidade espacial, que é quando as palavras e as imagens estão próximas, no sentido de conectadas. Então, se está escrito um carro, tem a foto de um carro. Está escrito 2 carros, tem 2 fotos de carros. 3 carros, 3 fotos de carros. E assim, né, sucessivamente. O princípio da proximidade temporal, que é quando as palavras e as imagens são apresentadas de forma simultâneas e não sucessivas. O princípio das diferenças individuais, são estudantes que mais conhecem de um determinado assunto, vão ter mais facilidade para organizar e processar tal conhecimento. Então, aqui a gente segue aquela ideia da individualidade da criança. Não sei se vocês estão conseguindo ver por conta da tela pequena, mas no bonequinho eu coloquei um carrinho na blusa dele, e na lousa é como se a atividade do dia fosse para descrever um carro. E aí, suponhamos que esse menino, que tem um carro na blusa, ele ande de carro, o pai dele tem um carro, então assim, o carro está presente, de uma certa forma, na vida dele. Então, ele já entrou em um carro, então ele pode detalhar um carro muito melhor do que uma criança que só via um carro de longe, por exemplo, passando na rua, que nunca entrou em um carro, que o pai não tem um carro. Então, a gente tem que entender que há essa diferença, essa individualidade nas crianças. E aí o princípio da coerência, que é quando imagens ou sons que não têm a ver com o conteúdo são excluídos. E aí eu mantive o exemplo do carro em todos eles, gente, para ficar mais fácil de entender. E aí na fotinha tem um carro, escrito carro, a foto do carro, e várias outras fotos, como quebra-cabeça, lâmpada, coisas que não têm a ver com o conteúdo. Então, nesse princípio da coerência, tudo isso deveria ser excluído, porque não vai ajudar no processo de aprendizagem da criança. E aí o princípio de redundância, que diz que a repetição excessiva de informação provoca uma sobrecarga negativa. E aí eu coloquei carro 3 vezes, a foto do carro 3 vezes, carro escrito 2 vezes, que é totalmente desnecessário. E o princípio da modalidade, que é quando utiliza animação e narração em vez de texto escrito, sendo melhor uma narração com a voz humana do que com uma máquina, que já é outro princípio, que é o princípio da voz, porque com a narração de uma voz humana, a criança encontra uma certa semelhança, a questão da familiaridade. Então, isso vai facilitar no processo de aprendizagem dela. E aí, após esses princípios, eu gostaria de mostrar só mais 2, que eu considero que são importantes, que é o princípio da segmentação, que é quando o recurso vai ser disponibilizado em unidades, nas quais o aluno vai poder definir o ritmo. Então, aqui a gente vai seguir aquela ideia de que cada criança tem um tempo para aprender, e que respeitar esse tempo é extremamente importante. E o segundo, que é o princípio do pré-treinamento, diz que as pessoas aprendem melhor quando já têm um conhecimento prévio do conteúdo, antes de entrar em detalhes. E aí, gente, como eu disse, a apresentação hoje ela é mais curta, então para finalizar a gente já vai entrar na conclusão. Com esse trabalho, a gente vê que Meyer, ele viu a TCAM como um instrumento que pode potencializar e facilitar o processo de aprendizagem e de interação com a tecnologia. Então, dessa forma, o educador ele vai poder, claro, ao utilizar corretamente desses recursos, proporcionar aos alunos um aprendizado mais diversificado, dinâmico e enriquecedor, gerando uma nova linguagem para uma nova sociedade. Até porque não adianta a gente querer manter os mesmos métodos de ensino de 100 anos atrás para uma sociedade que já é totalmente diferente atualmente. Então, atualizar tudo isso é muito importante. E aí, para que vocês possam ter um conhecimento prévio da atividade que está disponível no Moodle, eu coloquei aqui, escolha um assunto de seu interesse e produza um conteúdo explicativo utilizando os recursos de hipermídia. Leve em consideração seu público-alvo e escolha cada um desses recursos para tornar essa explicação mais didática e dinâmica. Então, aqui vocês podem usar mapas, tabelas, gráficos, fotos, o que vocês quiserem. Também lembrem da importância das cores. Se vocês quiserem, eu posso falar. Eu posso colocar aí no chat, eu digito rapidinho, que cada cor produz na gente, né? Cada cor fala. E aí, eu deixo aberto para os questionamentos. Ok. Então, muito obrigado, Mariana, mas já vamos começar, né, com alguns questionamentos. Primeira pergunta, né? Pergunta da Natália. O que é hipermídia, né? Ela pergunta sobre hipermídia. Um pouquinho, Mariane?
Então, a hipermídia é justamente isso, é a gente colocar os sons e as imagens, e aqui no nosso caso, né, no curso de videoaula, a gente colocar tudo isso para facilitar o processo de aprendizagem da criança. Então, exibir essas informações, né, às vezes por meio de computadores, textos, imagens, coisas do tipo, vídeos. Certo. Alguém mais gostaria de perguntar para a Mariane? Eu faria minha colocação dizendo que, vamos dizer, falando um pouquinho mais sobre hipermídia, tentando complementar um pouquinho essa. Veja bem, hoje em dia a gente tem diversas mídias, né? A gente tem mídia televisiva, a gente tem rádio, a gente tem internet, a gente tem vários tipos de meios, né? Pelos quais ocorre a comunicação. Uma hipermídia, ela dá acesso a tudo isso, tá? Uma hipermídia permite que a gente tenha acesso ao vídeo, que a gente tenha acesso ao hipertexto, que a gente tenha acesso à rádio, permite que a gente tenha acesso a tudo isso, tá? Então, vamos dizer, não é só a mídia no sentido restrito, eu diria que é num sentido mais amplo, tá? Então, vamos dizer assim, o que eu estou chamando hipermídia no sentido restrito? É quando eu posso fazer uma combinação de cores, quando eu posso trabalhar com infográficos, é quando eu posso trabalhar com diversas coisas ao mesmo tempo, tá? Mas sempre a gente vai ter uma das coisas que vai se sobressair. Hoje, por exemplo, eu posso trabalhar videoaulas associando o YouTube a outros recursos, tá? Por exemplo, o YouTube hoje ele já associa, tá? Não só o vídeo e a imagem, mas associa chat também, tá certo? Como hipermídia, tá? Então você pode fazer a transmissão de uma live e você ter várias pessoas participando dessa live, tá? De uma forma ativa, tá certo? Enquanto as pessoas que estão apresentando, elas conseguem falar e discutir sobre o tema, tá certo? Então, nesse sentido, é que vai o hipermídia, tá? Não sei se respondi, mas a gente pretende chegar, quem sabe, nesse nível, né? Deixa eu só dizer para as pessoas, porque eu estou lendo aqui, mas de repente eu não estou passando para as pessoas. A Natália Marques, né, ela pergunta: é como a gente vai fazer na nossa tarefa a questão hipermediática, né? A tarefa, no caso, foi produzida pela Mariane. Eu vou repassar para você, Mariane. Certo, então. Gente, a tarefa é para vocês usarem a criatividade. Então, vocês podem escolher um assunto do seu interesse. Por exemplo, se alguém que é professor de psicologia, pode falar um pouco sobre a psicologia, mas defina um público-alvo e tente colocar as cores de acordo com esse público-alvo, com o que você quer alcançar. Então, se você quer estimular a criatividade dos seus alunos, use as cores que estimulam a criatividade. Vocês podem produzir texto, pode ser vídeo, pode ser uma foto explicativa, vocês que definem. E lá no Moodle também tem pedindo para vocês contar depois um pouco mais sobre esse processo de construção dessa atividade. Então, realmente, não há um certo ou um errado aqui. Vocês têm que usar a criatividade para produzir esses materiais, para a gente ver como vocês explicariam isso para uma criança, por exemplo, de uma forma colorida, pode colocar desenho. Aí vai da criatividade de cada um. E a Renata está perguntando a Renata, se seria feito em vídeo. pode ser, gente, vocês que escolhem. Podem fazer um vídeo, podem fazer uma foto, pode fazer slide, que eu vi aqui também que alguém perguntou. Vocês que sabem.
A Renata pediu para eu comentar sobre as cores. O roxo, ele estimula a calmaria e bem-estar. Vermelho está ligado ao prazer e romance, ou se for tons fortes, a urgência. Verde, a saúde e equilíbrio. Rosa, a inocência ou afeto. Marrom, a tradição, conservadorismo. Aí a gente lembra daqueles móveis antigos, né? O preto, a tristeza, luxo ou nobreza, aí depende de como vai ser usado. O branco, paz, harmonia. O cinza, neutro, né? Então, é uma coisa mais clássica. E a Natália queria fazer uma pergunta. Pode fazer, Natália. Se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, eu peço que coloque lá no fórum, que aí eu pesquiso direitinho para responder. Mas pode fazer. Tá, não queria monopolizar aqui o momento, mas porque você comentou em um determinado momento da aula sobre a teoria da carga cognitiva, né? E aí, assim, né, fazendo relações com a área de controle de estímulos que o behaviorismo discute, a ideia de você colocar disponível só os estímulos que você quer que o aluno fique atento, né? E aí, trazendo isso para esse debate sobre uso de cores e uso de outras ferramentas, né, hipermídia e tudo mais, eu fico me perguntando o que vale mais a pena, a gente ser sucinto no recurso visual. Eu lembro que o meu orientador de mestrado, ele sempre sugeria para a gente usar um slide branco e letra preta, coisa mais sucinto possível, né? Mais discreto possível. Então, o que vale mais a pena? É isso na tentativa de trazer só o estímulo que eu quero que o aluno fique atento, ou de fato fazer toda essa complementação com esses recursos de cores e de outros acessórios de imagem, etc. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Mariane. Então, aí depende do público-alvo, né? Como eu disse. Se você for fazer uma apresentação para crianças, por exemplo, colocar só coisa escrita em preto e branco não vai chamar muita atenção, né? Mas se você colocar algumas cores que estimulam a concentração, por exemplo, pode facilitar esse processo de aprendizagem, pode chamar mais a atenção das crianças. Então, tudo depende do público-alvo mesmo. Eu acho que assim, a gente tem que ter um equilíbrio para tudo, né? Que a gente vai fazer uma foto toda colorida com um arco-íris, um montão de coisa que não tem nada a ver com o conteúdo. Mas a gente tem que buscar um equilíbrio. Para crianças, por exemplo, um preto e branco não chamaria muita atenção, né? No primeiro foco. Então, eu acho que depende muito do público-alvo mesmo. E do assunto que vai ser repassado, né? Imagina. Eu acho também Mas alguém, que gente, vocês querem ir para atividade? Eu posso ajudar na atividade também. só Oi, comentar uma desculpa, coisinha, alguém Maria. falou. Luciano. Ah, Só sobre isso também que tu acabou de comentar, né? Porque a gente também tem que ver que as videoaulas, né, ela propõe uma ação pedagógica também, né? E o que diferencia ela de outros tipos de vídeo, principalmente, isso. né? Trazendo um pouco porque a gente está estudando aqui, né? Que é a questão das videoaulas. Então, o que vai diferenciar, né, como videoaula é justamente isso, que a gente vê aí na internet, né, eu acho que todo mundo tem a oportunidade de estar vendo o YouTube, a própria web, nos outros canais que hospedam vídeos também, que existe N tipo de vídeos, né, que se utilizam de recursos em excesso, né, e às vezes aquele excesso também de recursos, ele acaba prejudicando a ação pedagógica que a gente quer tratar com os alunos, né, também. Sim, eu tenho o princípio da redundância também, tudo isso da coerência, tudo isso tem que estar equilibrado. Muito bem, Luciano. Verdade. Mas alguém, gente? A Adriana perguntou: você pode registrar? Como seria registrar? Não entendi. Registrar as cores com cada emoção, com Posso. com a Sim, sim. representação. Certo, vou colocar aqui no chat para vocês. Vou digitar aqui rapidinho. Então, gente, se vocês quiserem ir lá para o fórum, ou se vocês quiserem começar a fazer a atividade, se eu puder ajudar, eu tô aqui, vou ficar aqui. Ok. É uma Eu queria só atividade. fazer um. Pode falar. Eu queria só fazer um comentário, assim,
Eu sou professora na área de psicologia e eu tenho mestrado e doutorado na área de behaviorismo. E eu fiquei satisfeita de ver o professor Ribamar chegou, coisa boa. Só fiquei satisfeita, queria comentar que fiquei satisfeita de ver vocês comentando sobre behaviorismo, que é uma área que tem tantas contribuições para a área de educação, comentando isso sem trazer as diversas impropriedades que a gente observa quando a gente tem outras áreas falando sobre behaviorismo, né? Então, muitas vezes as pessoas retratam muito mal esse campo, infelizmente, porque é um campo que tem muita contribuição para a área da educação, e eu fiquei feliz de que vocês apresentaram bem, né, essa área. Então, obrigada e parabéns. Muito obrigada, a gente agradece. Que bom que vocês gostaram. Gente, boa noite. Eu sou a professora Carolina Leão, da UFC de Sobral. Muito prazer. Oi, vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Então, cognitivismo não é muito a minha praia, mas a praia da professora Natália, minha área é psicanálise. Mas, mesmo assim, eu queria fazer uma sugestão com relação à questão das cores. Mariane, assim, sua apresentação foi super bacana, né? Bem direta ao ponto, bem objetiva. Mas eu tenho uma certa dificuldade com essa associação de cores e emoções, né? Porque eu acho que tem aí dimensões que são singulares, dimensões culturais que não são contempladas nesse tipo de associação. Então, eu queria sugerir, eu não sei se vocês concordam, que a gente pudesse, assim, reagir ao trabalho uns dos outros. Ao invés de fazer esse fechamento, né? Paz está associada ao branco, preto está associado à tristeza, que eu acho até bem complicado, né? Assim, o pessoal que trabalha com estudos raciais coloca algumas questões sobre isso, que a gente pudesse dizer o que essas cores suscitam para cada um, né? Lá no ambiente no Moodle, no ambiente assincrônico, por exemplo, né, que a gente pudesse falar um pouquinho do trabalho, pode ser eu não entrar no seu trabalho de todo mundo, que a gente tem uma turma grande, mas escolher um ou dois trabalhos e dizer, né, o que é que aquilo suscita, porque eu acho que a gente consegue se apropriar um pouco mais dessa forma, né, a gente consegue colocar alguma coisa da gente, da nossa singularidade, e não trabalhar com associações que são muito, assim, na minha concepção, tá, gente, muito universalistas, né, muito generalistas. Então, queria deixar só essa sugestão, não sei se vocês concordam, e é isso. Sim, eu concordo muito, Carol. Como eu disse na apresentação, existe a particularidade, a singularidade de cada um. Então, às vezes, se eu tive algum trauma com alguma cor, por exemplo, eu não vou ter a mesma sensação que outra pessoa teve. Então, quando eu coloquei essas classificações, né, das cores, elas foram tiradas realmente de uma generalização, do geral, do estudo geral, mas com certeza para algumas pessoas podem possuir um efeito diferente, também depende muito da cultura. Então, foi muito bom você ter falado isso. E eu acho muito interessante também vocês uns verem o trabalho dos outros, é muito legal. A gente tem o grupo no WhatsApp e vocês podem colocar lá. Fica muito legal. Gostei bastante. Muito obrigada, Carol. Não, eu também, Carol, eu concordo com você, porque, por exemplo, quando a gente faz uma análise com neurofeedback, não bate muito bem essas associações, sabe? E boa parte dessas associações, a gente pode treinar o cérebro para poder, vamos dizer, você aceitar aquilo, né? Então, isso é uma questão, vamos dizer, discutível, realmente. Eu achei interessante a ideia da gente, vamos dizer, colocar como que nós percebemos com as nossas emoções, né? Eu sou afrodescendente, eu faço muita questão de entender essas questões por uma outra forma, tentar não discriminar branco como uma coisa de paz, negro como uma coisa ruim, e não há necessariamente essa coisa, porque muitas vezes a gente consegue, com elementos de técnicas como neurofeedback, a gente consegue treinar cognição para poder aceitar certas coisas ou não, tá? Eu também concordo.
Alô? Eu estou aqui, eu vi tudo. Também, mas parece que deu um... Feedback aqui foi Eu também ótimo. tô. Achei ótimo Então, também. pronto.